Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de PHP para iniciantes do rbtech.info. Meu nome é Ricardo Bernardi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a inclusão de arquivos e também sobre funções. Vamos começar o nosso vídeo como de costume criando um novo arquivo e eu vou chamar ele como aula05.php. Só que além desse arquivo básico que nós vamos criar no vídeo de hoje, a gente vai precisar de mais um arquivo. Então eu vou criar um novo, eu vou salvar ele aqui como funções.php, sem ser cedilha e sem acento. Então eu vou trabalhar com dois arquivos na aula de hoje. Voltando aqui para o aula 5, vamos iniciar o nosso script e já estamos prontos para começar os nossos exemplos. E o primeiro comando que a gente vai aprender no vídeo de hoje é o comando include. O comando include abre e fecha parênteses e aqui dentro você informa o nome do seu arquivo. Por exemplo, funções.php. O que esse comando aqui vai fazer? Ele vai incluir aqui no meu script tudo que estiver dentro do arquivo funções.php. Para que você veja isso funcionando, eu vou entrar aqui em funções, eu vou inicializar o meu script e vou colocar aqui um echo escrito este é o arquivo de funções. Vou salvar o meu arquivo funções e também a aula 5 e agora vou lá para o meu navegador. Aqui na pasta do meu curso de PHP eu vou escolher o aula5.php, vou abrir ele e aqui apareceu este é o arquivo de funções, com aqueles problemas de acentuação que a gente já viu nas aulas anteriores, mas apareceu aqui o texto que eu coloquei dentro do meu arquivo de funções. Isso quer dizer que o comando include que eu estou colocando aqui, ele está incluindo, ele está inserindo tudo que está dentro do arquivo funções.php nesse meu script a partir desse ponto. Ou seja, eu estou trabalhando com um arquivo externo ao meu script principal. E para essa finalidade, além do include, a gente tem o require. O require é basicamente a mesma coisa, você informa aqui o nome do arquivo que você quer inserir e ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou comentar aqui a linha de cima e vou deixar só o require aqui carregado no meu aula5.php. Vou vir aqui no meu navegador, vou atualizar a página e continua dando o mesmo resultado porque a gente continua incluindo, a gente está dizendo que o nosso arquivo funções.php é requerido a partir de agora. E qual que é a diferença entre esses dois comandos? Quando você deve utilizar um e quando você deve utilizar outro? Se o resultado final é exatamente idêntico. Na verdade, o resultado final é igual. A diferença entre esses dois comandos, entre essas duas funções, está na forma como cada uma delas trata os erros. Por exemplo, eu vou descomentar aqui o meu include, vou comentar o meu require e agora eu vou colocar aqui funções2.php. Esse arquivo não existe, então é óbvio que nós teremos um erro a partir desse ponto. Só que aqui embaixo eu vou colocar um echo com o texto aqui é o arquivo da aula 05. Já removi aqui os acentos e vou fazer isso aqui também. Vou trocar esses acentos para a gente não precisar fazer o HTML do nosso arquivo aqui para funcionar certinho. Salvei já os dois arquivos, então eu tenho aqui o include funções2.php e aqui nós temos um echo. Salvei tudo, vou vir aqui no meu arquivo no navegador, vou atualizar minha página e olha só, nós ganhamos aqui um aviso de erro, na verdade um warning, que o nosso funções2 aqui, ele não foi encontrado, ó. Não existe o arquivo ou diretório que nós informamos. Só que depois desse erro, desse warning que veio aqui, a gente tem aqui, ó, aqui é o arquivo da aula 05. Ou seja, o meu script continuou sendo executado mesmo o arquivo funções2 não sendo encontrado. E é aqui que está a diferença que eu mencionei para vocês. Eu vou descomentar aqui o require, vou colocar funções2 aqui também, vou salvar e agora você vai ver a diferença. Vou vir aqui, vou atualizar e nós recebemos agora um erro fatal e o nosso script foi morto, ou seja, não continuou a execução a partir daquele ponto. E é essa a diferença entre o include e o require. Quando a gente coloca include, se o arquivo não for encontrado, ele dá um aviso de erro, mas ele continua a execução do restante do script. Quando a gente usa o require, se o arquivo não for encontrado, ele mata a execução do script a partir daquele ponto, gerando um erro fatal. Agora eu vou comentar aqui o echo da aula 5, vou comentar de novo o require e aqui no meu include eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o nome para o arquivo certo, só que eu vou fazer uma duplicação dessa linha. Então eu vou colocar aqui três vezes o nosso include funções.php. Agora eu vou vir aqui no meu script, eu vou atualizar a tela e olha só, esse é o arquivo de funções, esse é o arquivo de funções, esse é o arquivo de funções. 3 vezes o meu texto foi printado na tela.
Por quê? Porque eu incluí 3 vezes o meu arquivo e o PHP entendeu que eu quero fazer 3 vezes a inclusão e a execução de todo o código PHP externo. Para contornar esse tipo de problema, para você evitar a inserção duplicada de arquivos no seu código, existe uma variação do include e também do require. O include _once, ou seja, inclua apenas uma vez o arquivo. A mesma coisa aqui, eu vou repetir aqui nas 3 vezes. Vou salvar ele e agora a gente vai incluir apenas uma vez esse nosso arquivo. Eu vou vir aqui, vou atualizar minha página e somente uma vez o texto foi printado, porque o PHP entendeu que o arquivo já estava incluso no fluxo aqui do meu script e não repetiu aquela inclusão. Então essa forma aqui, dependendo da situação, vai ser a melhor escolha porque ele não vai repetir a execução de um determinado trecho de código. A mesma coisa vale para o require _once. E você vai estar exigindo a inserção daquele arquivo apenas uma vez no seu script. Então a variação serve para ambos os comandos. E agora que a gente aprendeu a incluir os nossos arquivos externos, vamos trabalhar com funções, criação de funções. Aqui no meu script funções.php eu vou apagar esse echo, ou vou comentar ele aqui, e eu vou mostrar como se cria uma função, uma function em PHP. A função tem a palavra reservada function, então você vai começar ela com a palavra function. Em seguida vem o nome da função. Então nesse caso aqui, nome _ função. Não pode ter acento, não pode ser cedilha, não pode caractere especial e assim por diante. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves e aqui dentro vai o código da função, ou seja, aquilo que a minha função deve executar. Por exemplo, se eu quiser que essa função aqui mostre um texto na tela, eu coloco aqui echo. Esse texto foi printado pela função. Salvei o meu arquivo funções.php, vou voltar aqui na aula 5 e eu estou dando um include nele aqui, certo? O que eu tenho que fazer agora? Chamar a minha função. O nome da minha função é nome _ função. Então aqui no meu script eu vou fazer o seguinte, nome _ função, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Salvei o meu script da aula 5, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar. E aqui apareceu, o texto foi printado pela função. Então é assim que você cria funções. Você define através da palavra reservada function, coloca o nome da sua função. Aqui o nome deve ser sugestivo ao que ela faz, por exemplo. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves e aqui dentro das chaves vai o código da sua função. Nesse nosso exemplo aqui, a nossa função não está retornando nenhuma informação. Ela está executando um determinado código, nesse caso aqui printando alguma coisa na tela. Mas eu posso dizer para essa função aqui retornar uma informação, ao invés de simplesmente executar um código. Se eu crio uma função, por exemplo, para calcular o dobro de um número, é interessante que essa função me retorne esse resultado e não simplesmente calcule o dobro desse número. Por isso, às vezes, é necessário utilizar o comando return. O return é para retornar informações. Nesse caso aqui eu vou colocar o seguinte, ó, return, e vou manter o meu texto aqui. Esse texto foi printado pela função. Nesse caso aqui ele não foi mais printado, ele foi retornado pela função. Agora que eu salvei o meu arquivo de funções, eu vou vir aqui no meu script na tela do navegador, vou atualizar e sumiu tudo aqui da tela. Por quê? Porque eu estou chamando a minha função aqui, mas ela não está utilizando mais o comando echo. Nesse caso eu teria que dar o echo aqui em nome da função, porque daí ele vai pegar o resultado que foi retornado e vai printar na tela. Ou eu posso armazenar ele dentro de uma variável, por exemplo aqui, uma variável chamada retorno vai receber o que o nome da função trouxe e depois eu dou um echo na minha variável retorno. Então eu posso utilizar nesse formato o retorno de funções. Agora se eu vir aqui e atualizar minha tela, eu vou ter o texto novamente que foi printado pela função, na verdade foi printado pelo echo aqui do meu arquivo da aula 5. Essa é a forma mais básica de trabalhar com funções. Você cria a função, cria um determinado trecho de código e faz ela executar alguma coisa ou retornar um resultado no fim da sua execução. Porém, às vezes a gente precisa passar algumas informações para essa função. Por exemplo, se eu quero calcular o dobro de um número, eu tenho que informar de qual número eu quero calcular esse dobro. Então eu tenho que passar um argumento para a minha função. Como que funciona a passagem de argumentos para uma função? Funciona da seguinte forma, você cria a sua function normal, por exemplo, vou criar uma função chamada dobro. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, tudo normal. Só que aqui dentro do dobro eu vou criar uma variável chamada
num, de número. Agora, dentro da minha função, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela é para dar um return, ou seja, retornar o meu num vezes 2, o dobro do meu número. Então eu estou retornando aqui o dobro do número que eu informar. E como que eu faço para informar esse número? Na hora que você chama a função, eu vou apagar isso aqui, eu vou chamar a minha função aqui, ó. Vou dar um echo na minha função dobro, e agora aqui dentro do parênteses eu tenho que informar qual o número que eu quero passar para a minha função. Ela está aqui recebendo um parâmetro que é a variável número que eu estou utilizando aqui dentro. Agora eu vou passar aqui o número, por exemplo, 25. Salvei o meu script, vou vir aqui na página, vou atualizar e ele me trouxe 50. Se eu coloco aqui 28, ele vai me trazer o dobro. Então eu mudo só na hora de chamar a minha função. A função continua sendo a mesma, só que ela está recebendo um parâmetro externo. Você vai precisar muito utilizar a passagem de parâmetros aqui para conseguir fazer tudo o que você precisa no desenvolvimento de um sistema. E além de passar um parâmetro, você pode passar mais parâmetros. Por exemplo, vamos imaginar que a gente quer fazer o cálculo da média entre duas notas de um aluno. Então eu vou criar aqui uma function média e agora aqui dentro dos parênteses eu vou colocar nota 1, nota 2. E agora eu vou retornar a média. Então eu vou dar um return em nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Vou estar retornando a média do meu aluno. Salvei aqui já a minha função média, agora eu tenho que receber duas informações. Vou vir aqui na chamada, vou tirar esse echo aqui e vou chamar a minha função média. Minha função média precisa receber duas notas, por exemplo, vou colocar 7,8. Vou dar um echo aqui na frente para a gente ver o resultado. Então eu estou passando as notas 7 e 8, separadas por vírgula. A primeira vai ser atribuída à variável número 1, a segunda vai ser atribuída à variável número 2. E aqui dentro eu vou fazer o meu cálculo. Então eu chamo a função, informo dois parâmetros, na hora que eu for executar ela, eu vou ter lá a média, o cálculo da média daquelas duas notas. E é assim que funciona. E você pode criar mais parâmetros aqui, na verdade quantos você quiser, você pode passar 1, 2, 10, 30 parâmetros para uma função, tudo de acordo com a sua necessidade. E quando você passa parâmetros para uma função, tem um cuidado muito básico que você precisa ter. Você precisa validar as informações, ou seja, saber se você realmente recebeu alguma coisa para tratar aqui dentro da sua função. Porque se eu chamar essa função aqui da média, por exemplo, sem passar nenhum parâmetro, olha só, vou excluir aqui os dois parâmetros e só vou chamar a minha função. Agora eu vou vir aqui, vou atualizar e eu tive erros na execução do meu script. Por quê? Porque eu não passei valores para a minha função fazer o cálculo. Eu tenho que tratar isso dentro da minha função para evitar esse tipo de problema. Uma forma de tratar isso é colocar o seguinte, ó, aqui no nota 1, por exemplo, eu vou colocar igual a 0 no cabeçalho da minha função e o nota 2 igual a 0. Ou seja, se eu não definir valores para esses parâmetros aqui, eles vão ser setados como 0 para inicializar minha função. Agora, se eu vir aqui e atualizar minha página, eu já não tenho mais erros, mas a minha média é zerada porque eu não informei parâmetros. E você pode fazer testes para ver se o tipo de dados, por exemplo, de uma variável é um tipo numérico. Você pode fazer testes para ver se ela está preenchida, você pode fazer vários testes utilizando as condicionais, as comparações que a gente já aprendeu. Você pode fazer todos esses tipos de testes antes de começar o cálculo propriamente dito. Para que você aprenda mais alguns comandos, eu vou fazer alguns testes aqui. Por exemplo, eu vou verificar se a variável nota 1 é numérica e se a variável nota 2 é numérica também, porque eu posso estar passando textos, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, if not is underline numeric, ou seja, se não for numérico a variável nota 1 ou not is underline numeric a variável nota 2, eu vou dar um return diferente. Então eu vou colocar aqui dois pontos, return, informe valores numéricos. Obviamente que eu não deveria fazer isso aqui, porque se eu estiver armazenando isso dentro de uma variável, não vai ser a forma mais adequada. Eu deveria, por exemplo, de mostrar uma mensagem de erro na tela ou alguma coisa nesse estilo. Mas na verdade o que eu quero aqui é demonstrar a didática dos testes que você pode fazer. E agora um and if, ponto e vírgula aqui para terminar o nosso if. O que eu estou fazendo aqui? Esse is underline numérica aqui vai verificar se é um número que está dentro da variável nota número 1.
Se não for um número, o ponto de exclamação na frente aqui, o operador de negação que a gente aprendeu nos nossos vídeos anteriores. Então, se não for um número, o nota 1, e se não for um número, ou se não for um número, nota 2, a gente vai colocar aqui informe valores numéricos. Quando você dá um return, você mata a execução daquela função a partir daquele ponto. Então, como eu estou dando um return aqui, ele não vai chegar nessa parte aqui de baixo, ele não vai executar o restante da minha função. Agora que eu fiz um tratamento básico aqui, aliás, só abrir um parênteses, se você quiser saber mais sobre a função isNumeric, você vem aqui na documentação, você pesquisa aqui is_numeric e você vai ter todas as informações sobre essa função. Lembrando que você pode colocar em português aqui do ladinho. E assim como tem a função isNumeric para verificar se é um numérico, observe aqui na lateral as funções para manipulação de variáveis. Ó, a gente está na isNumeric. Tem isNull, isLong, isInteger, isInt, isFloat, double, object real. Você pode testar se é o tipo de variável que você quer para fazer o cálculo, evitando assim um problema na hora de fazer um determinado cálculo através de uma função. Vamos voltar aqui para o nosso código. Então eu fiz uma verificação básica aqui para ver se os valores são numéricos. Já salvei o meu arquivo de funções. E aqui na aula 5.php eu estou só dando um eco na minha função média. Se eu executar agora, eu vou continuar recebendo zero, porque quando eu não informo valores aqui, a minha função está preenchendo com zeros, ou seja, são valores numéricos e eles estão de acordo com os testes que a gente fez na nossa função até agora. Eu vou mudar aqui, eu vou passar um 7, e daí vou colocar entre aspas aqui um 8, ou seja, eu estou passando um número e uma string, um texto. Agora eu vou vir aqui, vou atualizar a minha tela e ele me trouxe aqui 7,5. Mas Ricardo, ele não deveria de dar erro porque eu não passei um número. Ok, mas nós temos o seguinte aqui, ó, na documentação do isNumeric, olha só, a função retorna true se var, se a variável no caso é um número ou uma string numérica. Ou seja, se eu passei um número entre aspas, ele vai fazer o cálculo também, vai funcionar também. Para ela retornar erro, eu teria que estar passando algum texto aqui. Por exemplo, eu coloco o meu nome aqui na função. Daí sim nós teríamos um erro, porque eu não tenho mais uma string numérica. Ó, informe valores numéricos. Agora sim a minha função parou a execução antes de fazer o cálculo, porque eu informei um texto no lugar de um número. Agora, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos ver o seguinte, ó. Eu estou chamando aqui funções que eu criei lá no meu arquivo de funções, tudo funcionando normalmente, certo? Mas vamos imaginar o seguinte, eu resolvo chamar uma função aqui que não exista no meu arquivo de funções. Por exemplo, uma função chamada raiz. Essa função não existe no meu arquivo de funções, certo? Eu estou chamando ela aqui no meu arquivo da aula 5. Se eu vir aqui no meu script agora e atualizar, eu vou ter um erro fatal porque eu estou chamando uma função que não está definida. Para evitar esse tipo de problema, existe uma função do PHP que faz um tratamento, verifica se a função existe antes de executar ela. E esse comando, essa função de verificação, chama-se functionExistes. Para utilizar esse comando é muito simples, você coloca, por exemplo, if, entre parênteses, function, underline, exists, nome da minha função, nesse caso, raiz, e esse raiz precisa ser entre aspas, porque eu estou chamando o nome de uma função, eu estou pedindo para ele verificar, ele deve receber um parâmetro que é o nome da função em texto. Então, se functionExistes, raiz, ou seja, se a função existir, daí eu executo aqui a minha função raiz. Agora eu vou atualizar aqui o meu script e eu não tenho mais erro na minha tela, mesmo a função não existindo, porque o PHP verificou se essa função raiz existe no meu arquivo. Como ela não existe, ele simplesmente não executou ela. Então, através do functionExistes, você pode verificar se uma função existe. Se você quiser ver o resultado disso aqui, ele retorna um booleano, verdadeiro ou falso. Você pode consultar na documentação ou então dar um var dump na frente do functionExistes. Ele retorna aqui, ele verifica uma lista de funções definidas para ver se a função existe ou não. Retorna true se a função existir ou falso em caso contrário. Então, se você quiser ver isso na tela, é só você dar um var dump e você vai ter esse resultado printado na tela. Da seguinte forma, em vez de if aqui na frente, var underline dump, e daí eu tenho que tirar essa parte final aqui.
deixando um ponto e vírgula para concluir. Agora eu vou vir aqui na minha página, vou atualizar e ele me trouxe falso porque a função raiz não existe. Agora se eu coloco aqui a função média, que é uma função que existe, ele vai me trazer true porque a função existe no fluxo do meu script dos arquivos PHP atualmente em execução. E com isso então encerramos mais uma aula do nosso curso, eu espero que você esteja gostando e acima de tudo aprendendo. Lembre-se, só praticando é que você vai realmente assimilar tudo que está sendo passado aqui, então não deixe de praticar tudo que foi mostrado, não deixe de fazer novos testes e acima de tudo não deixe de conferir a documentação de todas as funções que foram vistas em mais esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, sinta-se à vontade para deixar um comentário logo abaixo desse vídeo. E se você acha que essa aula pode ajudar alguém aí do seu círculo de amigos, ajuda a divulgar esse trabalho compartilhando esse post em uma rede social para que outras pessoas fiquem sabendo do nosso trabalho também. No mais, o meu muito obrigado a você que nos acompanha e eu te espero no próximo vídeo.